Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Declaro aberto os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, que tem por objetivo demonstrar que os valores de receitas e de despesas constantes da LOA são compatíveis com as metas fiscais de receitas, despesas de resultados estabelecido na LDO e que os valores das despesas autorizadas na LOA poderão ser executadas a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo de assegurar a obtenção dos resultados primários previsto na LDO. Informo que esta audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada em áudio e vídeo de acordo com a resolução do número 001 de 2009. Passo a condução dos trabalhos para exposição do assunto do o controlador interno da Prefeitura Municipal, André Luiz Rinaldi. Cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Grayson, né? Cumprimentando o Grayson, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar os colaboradores aqui da casa, os companheiros lá do Executivo que se fazem aqui presente e toda a população que está acompanhando essa audiência pública. Como bem colocado, né, o objetivo aqui é avaliar as metas fiscais, né, os índices de gasto com a educação, saúde, pessoal, comparar a receita executada com o previsto e a despesa executada com o previsto. E, de acordo com o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no artigo 9º, então, sempre nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo deve demonstrar junto à Casa Legislativa o cumprimento das metas fiscais. Então, agora, até final de maio, né, o nosso compromisso é demonstrar o primeiro quadrimestre. Então, nós vamos estar falando aí de janeiro até o final de abril, o que se tem apurado. Então, falando aqui somente de receita, né, nós tínhamos previsto para esse primeiro quadrimestre uma arrecadação total de 12.680.000, sendo que eram 11.880.000 de receitas correntes e 800.000 para receita de capital. E nós tivemos de receita arrecadada R$ 12.356.534,07. Teve uma diferença a maior aí de arrecadação de 476.151. E de receita de capital era previsto 800.000 e nós tivemos uma arrecadação de 900.000. Teve 100.000 a mais. Portanto, totalizou, né, tivemos um superávit de arrecadação, tá falando somente de receita, de R$ 576.151,52. Aqui a gente traz um comparativo, né, dos últimos 5 anos, sempre desse primeiro quadrimestre. Então, dá de verificar aí uma crescente, apesar de que de 2024 para 2025 a receita manteve-se praticamente igual para esse mesmo período, né? Falando da despesa, agora somente despesa. Então, previsto para a despesa era um total de 12.668.000, sendo que desse valor, né, de despesa corrente era prevista 11.397.809,96 e o que nós tivemos de despesa liquidada até o final do quadrimestre foi 9.609.000. Então foi gasto a menos 1.788.000 do previsto. E despesa de capital tinha previsto 1.270.000 de despesa de capital prevista e foi liquidado 2.461.000. Aí teve 1.190.000 a mais de despesa de capital. Com certeza vocês devem estar se perguntando, até vão me perguntar depois, mas eu já vou responder, né?
Essas despesas de capital, elas são as despesas de investimentos, e muitas obras que ficaram empenhadas, que estavam para ser concluídas e já foram executadas, já foi pago, foi liquidado, né, agora já no primeiro quadrimestre. Então, por isso já teve essa diferença de despesa de capital, tá? Então, nós tivemos, mesmo assim, tivemos uma despesa abaixo, né, 597 mil abaixo do previsto de despesa. Trazendo essas despesas um pouco mais detalhada, né, a gente traz aqui ela por natureza. Então, só para demonstrar aqui para vocês, ter uma ideia, de pessoal em cargos, né, no primeiro quadrimestre foram 4.704.000, de juros em cargos da dívida 35 mil, de outras despesas correntes 4.869.000, investimentos 2.394.000 e amortização da dívida 66 mil, né, que totaliza esses 12.070.000. Vocês olhando ali embaixo tem um superávit, né, até o período. Então, praticamente essa despesa que teve a mais de investimento saiu desse superávit do 1.185.000, tá, que ficou do exercício passado. Trazendo aqui, então, essas despesas por unidade gestora. Então, o município conta com 4 unidades gestoras dentro do orçamento, né, que é a Câmara de Vereadores, previsto para esse exercício é 1.370.000, e já foi liquidado R$ 398.416. O município Vitor Meireles, que é basicamente a unidade gestora prefeitura, né, que se fala, previsão inicial de 26.440.000, já foi liquidado 8.846. Para o Fundo Municipal de Assistência Social, 1.740.000 é a previsão inicial, já foi liquidado R$ 370.612. E o Fundo Municipal de Saúde, previsão de 9.300.000, já foi liquidado R$ 2.454.868. Dando sequência, então, conforme prevê a Lei de Contabilidade Pública, né, a Lei 4.320, deve ser também analisado e observado o equilíbrio, né, que o planejamento e o que é efetivamente realizado mantenha-se um equilíbrio, juntamente com o equilíbrio de receita e despesa. Então, aqui agora a gente faz o comparativo do que foi realizado efetivamente, comparando a receita e a despesa. Então, pegando o total aí da receita realizada com a despesa realizada, nós chegamos no final do período com superávit de 1.185.000. Então, fica evidente, né, que teve esse equilíbrio até maior, né, teve um superávit no quadrimestre, que não se faz necessário daqui a pouco começar a limitar empenho, né, para cortar orçamento. Quer dizer que nós tem sobra de caixa até o momento. Então, usando esse resultado, fazendo um quociente, então, para cada R$1 de despesa, R$1 de receita, o município tem feito 0,91 centavos de despesa, né, mantendo esse equilíbrio que eu venho comentando. E aqui o gráfico fazendo o comparativo da receita corrente com a despesa corrente e a receita de capital com a despesa de capital. Dando sequência, agora nós vamos falar dos 25% da educação, conforme prevê a Constituição Federal, né, no mínimo de 25% da receita com recursos próprios deve ser investido na educação. Então, até o final do primeiro quadrimestre, nós tivemos de receita líquida de impostos que vai fazer parte do cálculo, né, para o gasto pessoal, foi R$ 9.648.549,27. E o total de despesas, né, que entra nesse cálculo foi R$ 1.848.155,47, o que dá 19,15%, mostrando aqui que não foi cumprido o mínimo de 25%. Esse número, ele, apesar de estar fora, está baixo, né, mas é normal para esse período,
dando em conta de que os primeiros meses, aí, janeiro, fevereiro, não tem a CT contratado, não tem despesa com merenda escolar, não tem transporte escolar. Então, historicamente, se vocês pegarem os outros anos, sempre no primeiro quadrimestre, realmente o índice com despesa da educação é sempre abaixo, né, dos 25. Claro, a gente tem que ir acompanhando no decorrer do ano como é que vai sendo a aplicação, agora, próximos 2 meses, já tem que estar praticamente próximo aí de uns 23, tá? Mas aí em setembro, quando nós tiver a avaliação do segundo quadrimestre, nós já vamos ter que estar aí bem próximo dos 25, tá? Mas, para fins de análise, esse índice agora ele não chega a ser tão preocupante, porque nós estamos em início de exercício, e não se tinha tantas despesas assim. O gráfico, para ilustrar um pouco o que a gente está falando, né? Ainda dentro dos índices com a educação, nós temos previsto, então, de despesas da receita do Fundeb, no mínimo 70% de despesa com gasto do magistério. Então, nós recebemos do Fundeb, tivemos uma receita do Fundeb de R$ 1.941.444,15 e pagamento total de profissionais do magistério de R$ 1.206.831,76. Também ainda não cumpriu, né? É a mesma situação dos 25. Então, nós ainda tínhamos bastantes professores a ser contratados, tanto o ACT quanto os efetivos, que também alguns foram contratados. Dá essa diferença também no início do exercício. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado fechou o exercício com 82%, esse índice, tá? Aqui demonstrando como é que é formada essa receita do Fundeb, né? Então, já é retido todos esses impostos que nós recebemos, já é deduzido, já vai para a formação do Fundeb, que volta para o FNDE. Então, do que nós enviamos para o Fundeb, foi o total de 8.804.000, nós recebemos de volta 9.648.000. Então, até agora nós estamos tendo aí um ganho, vamos dizer assim, né? Um resultado líquido de 157.000. Então, a gente já recebeu a mais do que enviou para a formação do Fundeb. Essa receita ela é formada de volta para o município com base no censo escolar, tá? E com base no número de alunos que nós temos. Terminado a educação, vamos falar agora da saúde. Então, a saúde, também conforme prevê a Constituição Federal, no mínimo 15% deve ser aplicado com despesas da saúde. Aqui demonstrado, basicamente, as mesmas receitas que para a formação da educação, também é da saúde. Então, totalizou aí 9.648.000, né? E de despesa total com a saúde que entram para o cálculo, nós tivemos R$ 1.493.943,38. Já dá o índice de 15,48%. Esse índice ele vem sendo cumprido, já está sendo cumprido, o mínimo de 15%. Falando agora de despesa com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, ela prevê que não pode se ultrapassar 6% de gasto com o legislativo e nem 54% de gasto com o executivo. Ou seja, o gasto consolidado com o pessoal no exercício, na verdade não é no exercício, né, é dos últimos 12 meses. Ele não pode exceder 60%. Então, o cálculo de pessoal, pega-se sempre os últimos 12. Não é falado somente o que está sendo acontecido agora no exercício. Então, é do mês de março do ano passado até abril desse ano, que é usado para fazer o cálculo sobre a receita corrente líquida e as despesas. Para fins de informação, né, só para vocês terem uma ideia, o número de servidores, então, aquilo que eu comentei, em janeiro nós tínhamos 208 servidores, né, e agora, abril, nós fechamos com 258.
Então, aí ilustra bem o que eu estava falando da questão de professores ACT, né? Também o porquê da despesa um pouco menor, o índice não está atingindo esse número de servidores aí, que é basicamente esse número de servidores na média total sempre, né? Demonstrando aqui o cálculo de gasto com pessoal, então, para cálculo, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses foi R$ 36.404.149,28, e despesas de pessoal com executivo foi R$ 13.033.285,64, o que dá 35,8% de despesa com pessoal do executivo. E legislativo apurado R$ 756.966,14 de despesa com o pessoal do legislativo, o que dá 2,08% o índice, totalizando 37,88% consolidado. O índice de pessoal também, historicamente, sempre foi muito tranquilo, né? A gente nunca nem chegou perto do prudencial, e agora mesmo ele baixou consideravelmente, né, por conta das grandes arrecadações que a gente teve no ano passado, e na outra audiência que teve, eu era para ter comentado e me deu um branco, fugiu, é por conta da desoneração da folha, né? Tem um programa de desoneração, antes era 21% o patronal, e agora ele está em 11%. Então, essa despesa que se tinha com o INSS, ela baixou consideravelmente. Por isso também faz com que o índice caia tanto. Tá? Não dá para a gente se empolgar, daqui a pouco sair dando muito aumento, porque essa desoneração ela tem um tempo, tem uma validade para acabar, ela vai terminar. E não quer dizer também que nós vamos ter sempre uma arrecadação, né, tão grande como foi no ano passado. Então, esse equilíbrio a gente tem que estar sempre monitorando e estar acompanhando para daqui a pouco não ter problema com o índice de pessoal. Senhores, o que nós tínhamos para apresentar quanto ao primeiro quadrimestre eram essas informações. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, a gente está à disposição. Eu deixo por aberto, se algum vereador tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode se fazer a palavra. Não seria uma dúvida, né? Só complementar ali o que o André falou, que o André falou, né? A questão da educação ali, a gente está em 19%, mas é justamente isso, né? Os 2 primeiros meses ali, janeiro, a gente não tem transporte, não tem conta de água, de energia nas escolas, não tem contratação de ACTs, professores auxiliares de turma. Então, agora em diante que a gente começa realmente a ter o reflexo dos índices, né? Porque não dá para considerar os índices do primeiro quadrimestre. Mas agora, com certeza, aí a gente teve bastante contratações de professores auxiliares, professores ACTs, e também, né, a reforma dos ônibus, toda essa parte que está entrando agora nos pagamentos. Então, com certeza, a gente vai tendo esse controle na educação, até porque a gente é obrigado a cumprir também, né? E a gente tem esses gastos. Alguma pergunta? Mais algum vereador? Esquece. Então, eu quero agradecer o nosso controlador interno, o André, pelo esclarecimento, e encerro essa audiência pública.